Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Evangelho segundo São Marcos. Parte 3. Ministério de Jesus na Judéia, dos capítulos 10 ao 13. Continuação do capítulo 10, a partir do versículo 32 ao capítulo 12, versículo 17. Terceira predição da paixão, igual Mateus 20, 17 sequências, igual Lucas 18, de 31 a 34. Estavam a caminho de Jerusalém e Jesus ia diante deles. Estavam perturbados e o seguiam com medo. E tomando novamente a si os 12, começou a predizer-lhes as coisas que lhe haviam de acontecer. Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e entregá-lo-ão aos gentios. Escarnecerão dele, cuspirão nele, açoitá-lo-ão e hão de matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Pedido de Tiago e João, igual a Mateus 20, de 20 a 28, igual a Lucas 22, de 24 a 30. Aproximaram-se de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos concedas tudo o que te pedirmos. Que quereis que vos faça? Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, retorquiu Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizados no batismo em que eu vou ser batizado? Podemos, asseguraram-lhe eles. Jesus prosseguiu. Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados no batismo em que eu devo ser batizado. Mas, quanto ao assentardes à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. O lugar compete àqueles a quem está destinado. Ouvindo isto, os outros 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações dominam sobre elas, e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Cura de Bartimeu, igual Mateus 20, de 29 a 34, igual Lucas 18, de 35 a 43. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Raboni, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou.
No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Entrada de Jesus em Jerusalém, igual Mateus 21, de 1 a 11, igual Lucas 19, de 29 a 40, igual João 12, de 12 a 19. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora, diante de uma porta na curva do caminho. Iam-no desprendendo, quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Maldição da figueira, igual Mateus 21, 18 e sequência. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: Jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram esta maldição. Purificação do templo. Igual Mateus 21, de 12 a 17, igual Lucas 19, 45 e sequência. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nestes termos: Não está porventura escrito: A minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações. Isaías 56, 7. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Jeremias 7, 11. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. Fé em Deus e poder da oração, igual Mateus 21, 20 sequências. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai, se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai, que está nos céus, vos perdoará os vossos pecados. Autoridade de Jesus, igual Mateus 21, de 23 a 27, igual Lucas 20, de 1 a 8. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém.
E andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: Com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e dir-vos-ei com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: Não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço estas coisas. Parábola dos vinhateiros homicidas. Igual Mateus 21, de 33 a 46, igual Lucas 20, de 9 a 19. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. E enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou também, por último, a ir ter com eles, dizendo: Terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e será nossa herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes estas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular. Isto é obra do Senhor e ela é admirável aos nossos olhos. Salmo 117, 22 e sequência. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles dissera esta parábola, e deixando-o, retiraram-se. Tributo a César. Igual Mateus 22, de 15 a 22, igual Lucas 20, 20 a 26. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe. E ele perguntou-lhes: De quem é a imagem e a inscrição? De César, responderam. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele.